Você irá ouvir mais uma reflexão de caminhar na graça. Na nossa vida cristã, nós precisamos entender, não se trata de andarmos segundo a maneira de pensar deste mundo. Não se trata de vivermos correndo atrás das coisas como somos instigados a fazer, a querer o que não temos, a ser o que não somos. Nós precisamos compreender quem somos em Deus, nosso papel, nossa responsabilidade, e conhecendo o Pai, conhecendo sua vontade, conhecendo a Jesus Cristo, nosso Senhor, sermos seus imitadores, por compreendermos a nossa natureza, por compreendermos quem somos, por entendermos o que recebemos de Deus. Paulo, instruindo os irmãos de Coríntios, no capítulo 7, fala sobre isso, do 18 ao 22, diz assim: Foi alguém chamado estando circunciso? Não desfaça a circuncisão. Foi alguém chamado estando incircunciso? Não se faça circuncidar. A circuncisão em si não é nada, a incircuncisão também nada é, mas o que vale é guardar as ordenanças de Deus. Cada um permaneça na vocação em que foi chamado. Fostes chamados sendo escravo? Não te preocupes com isso, mas se ainda podes tornar-te livre, aproveita a oportunidade, porque o que foi chamado no Senhor sendo escravo é liberto do Senhor. Semelhantemente, o que foi chamado sendo livre é escravo de Cristo. Que nós precisamos entender desta história toda de Paulo. Não é para ficar correndo atrás das coisas deste mundo. Como ele fala, ele declara isso de maneira muito clara. Aproveitar a oportunidade. O que a gente precisa entender é que nós somos chamados para o reino de Deus, nós nos arrependemos, nos convertemos, nos submetemos a Cristo, reconhecendo Ele como Senhor e Salvador. Nós somos inseridos na família de Deus, fazemos parte do corpo de Cristo, somos pedras vivas deste templo que Deus está construindo e que a nossa jornada se trata de uma jornada de amadurecimento, de conhecimento de Deus e de sua vontade, expressa e revelada nas Escrituras. Que a gente precisa entender, somos de Deus, fomos feito um novo ser, uma nova criatura, recebemos um novo coração. Recebemos da vida de Deus, somos coparticipantes da natureza divina. Nós somos habilitados e capacitados para rejeitar as paixões humanas e vivermos neste mundo segundo a vontade de Deus. Eu preciso entender isso. Não se trata de um esforço para alcançar qualquer tipo de favor de Deus, mas por ter sido alcançado pelo seu favor, ou seja, pela graça de Deus, por seu amor, por ter tido entendimento iluminado e por fazer parte da família de Deus e por receber da sua vida, da sua natureza, nós precisamos viver neste mundo como filho de Deus. Então, o propósito da nossa vida, todo o nosso empenho, todo o nosso esforço deve estar em santificar o nosso proceder, ou seja, rejeitar a maneira de pensar deste mundo e nos revestirmos da maneira de Cristo pensar e viver, pois temos da sua mente, fomos feitos à imagem de Cristo para andarmos neste mundo como Cristo. Qual o propósito da nossa vida? Revelarmos o nosso Deus por meio das nossas atitudes e nossas palavras. É proclamarmos as virtudes de Deus, ou seja, expressarmos graça ao amor de Deus, sermos luz neste mundo, revelarmos o reino, falarmos acerca do reino e vivermos o reino de Deus na terra, no que estamos fazendo. Não quer dizer que a gente precise ficar quieto. Devemos nos empenhar nas oportunidades que recebemos. Podemos estudar, que a gente estude e dedique em fazer isso para o Senhor, para glorificar o seu nome. Temos uma oportunidade de emprego melhor, devemos aproveitar para glorificarmos o Senhor. Mas não é para corrermos atrás dessas coisas, colocarmos o nosso coração ansiosos em buscar estas coisas. Estamos aqui para revelar um reino, proclamar o reino e dar o melhor de nós, fazer o melhor, nos empenharmos para
glorificarmos o nosso Deus. Que a gente possa entender, compreender estas coisas e viver a plena vontade de Deus neste mundo, revelando e manifestando a graça e a glória de Deus, de maneira que a gente possa expressar esse reino no mundo, glorificar o Pai, honrar o Pai, vivendo segundo a sua vontade, pois é a melhor maneira de viver. É onde encontramos plenitude de vida, é onde nós expressamos a plenitude da vontade de Deus. Por isso, a santificação do proceder é prioridade nas nossas vidas. A maneira de vivermos que revela Deus é prioridade nas nossas vidas. Agora, corrermos atrás daquilo que nós não temos não é prioridade nas nossas vidas. Que a gente possa entender isso, compreender estas coisas e vivermos o reino de Deus de forma plena, total, revelando Deus nos nossos relacionamentos, na maneira como nós vivemos e andamos neste mundo, pois precisamos glorificar o nosso Deus, honrá-lo pela maneira como a gente vive, expressando suas virtudes diante das pessoas. Que a gente possa entender isso, compreender estas coisas e buscar o conhecimento de nosso Deus, pois é somente conhecendo, compreendendo a sua vontade que a gente viverá o reino de Deus na terra. Graça e paz sobre a tua vida. Amém. Não deixe de ouvir outras reflexões de caminhar na graça no agregador de podcast de sua preferência. Procure por Caminhar na Graça.